reforma ministerial. Nicolas, nosso diretor de TV, estreando aqui no Novo Dia, não sei se ele consegue colocar para a gente a imagem do presidente Lula chegando lá na África do Sul. Porque é isso, Lula foi lá para o continente africano, vai participar da cúpula do BRICS, mas deixou por aqui essa novela pendente. Ainda não foi definida a reforma ministerial. E a gente está falando disso há muito tempo. A gente foi para o recesso, voltou do recesso do Congresso, do Legislativo. Olha só, Lula está lá. Chegou na África do Sul, ali a Janja atrás, na sequência ali Dilma Rousseff, vai participar da cúpula do BRICS na África do Sul e deixou essa novela aqui no Brasil. Ela continua e aí PSB, por exemplo, é um dos partidos que vai ficar com a pulga atrás da orelha enquanto Lula está lá participando desse encontro. Há expectativa do partido perder espaço na esplanada dos ministérios. Algo que Clarissa Oliveira já nos contava com relação a essa expectativa que vem ganhando força, Clarissa. PSB, então, quando Lula voltar dessa viagem pelo continente africano, tende a ficar menor? Carol, esse, sem dúvida nenhuma, um dos principais motivos dessa empacada que a gente viu na reforma ministerial nesta semana. Tinha a expectativa de que o presidente Lula anunciasse mais tardar até sexta-feira qual seria o novo desenho da esplanada dos ministérios. Chegou ali a apresentar um desenho para o PP e para o Republicanos, fazer algumas sugestões de pastas que até mesmo poderiam ser criadas para contemplar esses dois partidos e garantir que eles estejam bem satisfeitos para entregar os seus votos para a base. E aí tudo desandou, em parte, nas conversas com o PSB. Eu conversei com gente próxima do presidente Lula, inclusive ali alguns petistas muito próximos dele no Palácio do Planalto, também com fontes próximas a Márcio França, que é um dos ministros mais importantes do PSB, para tentar entender o que está acontecendo ali, aonde que a coisa empacou. O que aconteceu? Já havia um discurso ali dentro do PT e dentro do círculo próximo do presidente Lula de que o PSB está superdimensionado na esplanada, que é uma avaliação de que o partido acabou recebendo muita coisa, porque Geraldo Alckmin é do PSB, mas veio como aquele grande fiador da aliança de Lula ao centro. É considerado uma escolha ali particular, pessoal, do presidente Lula, embora seja do PSB. Flávio Dino, ministro muito forte também no PSB, cuidando hoje da pasta da Justiça, nenhuma intenção de mexer ali. O que sobra? Portos e aeroportos com Márcio França. Mas Márcio França é um dos nomes mais importantes do PSB. Ele tem grande força na Baixada Santista, foi um personagem importante na composição de aliança do presidente Lula para a eleição. E aí veio uma sugestão, olha, não vai ter jeito, você vai ter que sair de portos e aeroportos. E aí ofereceram para ele o quê? Ciência e tecnologia. Márcio França, pelo que me contaram, não gostou da proposta. Ele foi chamado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin na semana passada para uma conversa. Geraldo Alckmin também conversou com Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, e tentaram ali convencer Márcio França, mas pelo que eu ouvi dizer, não teve jeito. Márcio França não falou comigo. Tá batendo Procurei, tentei, ele não me deu informação nenhuma, não. Mas o que eu ouvi em volta dele é que ele não estava satisfeito com essa solução e ia bater o pé para ver se conseguia ficar ali em portos e aeroportos. Um único parênteses que eu acho que é super relevante para a gente explicar o que está acontecendo ali, tem uma mudança significativa na postura de Lula em relação ao PSB. E aonde que está? Na interlocução. Lula vinha fazendo todos os movimentos junto ao PSB com o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, e dessa vez ele escalou Geraldo Alckmin como interlocutor dele. Foi Alckmin que dialogou com Carlos Siqueira e com Márcio França. Ou seja, tudo indica que o vice está bem protegido nesse desenho, embora tenha a conversa de sair um pedacinho ali, criar um ministério de micro e pequena empresa desmembrado do Ministério do Desenvolvimento, que é comandado por Geraldo Alckmin, mas com isso o vice aparentemente está em paz. Enquanto a reforma ministerial não sai, Larissa Rodrigues, o governo corre o risco de não ver avançar suas pautas importantes no Congresso? Cadê a Larissa? Tá aqui? Opa, cadeira vazia não. Larissa Rodrigues está com a gente. Tô aqui. Vamos lá, Larissa. O quanto que essa demora nessa definição de como vai ficar esse desenho final da reforma ministerial pode impactar naquelas pautas que são consideradas fundamentais para o governo?
Carol, hoje tem uma reunião prevista às 19 horas com os líderes da Câmara, com alguns técnicos ali do próprio Ministério da Fazenda, para tentar definir o futuro do arcabouço fiscal. Conversei agora cedo, graças a Deus alguns parlamentares acordaram de madrugadinha, me disseram que essa reunião está confirmada, que continua sim de pé esta reunião e que o próprio Lira, presidente da Câmara dos Deputados, já tinha sinalizado de que pode votar essa semana mesmo com Lula não estando no país, que se viu como uma boa movimentação na semana passada, Lula conversando com o próprio Lira, com outras pessoas de outros partidos e começando, vamos dizer, o esboço dessa reforma ministerial. Ou seja, que apesar da gente estar falando nesse assunto há 2 meses, que semana passada andou. Mas hoje eu já escutei, pode ser que vote essa semana, pode ser que vote semana que vem. Ou seja, há uma melhora, mas ainda não há um martelo batido de que de fato vão se votar o arcabouço fiscal. E há uma crítica que a situação do arcabouço fiscal piorou nos últimos dias desde a volta do recesso, já com novas afirmações de novos programas, entre eles o PAC, de que o governo já está aumentando essa dívida, que aquele esboço anterior do arcabouço fiscal, que nada mais é do que essa um novo teto de gastos, né? O que de fato vai ter ali de uma âncora para tentar paralisar as contas do governo, que as contas foram feitas ainda no antigo semestre, antes do recesso, mas que de lá para cá novos gastos para o governo apareceram, dificultando um pouco deixar de pé o arcabouço como foi desenhado na semana passada. É isso, teve uma sinalização de que vai sim ter essa reforma, pode ser que se vote essa semana, que está um pouco mais otimista a Câmara dos Deputados, mas ainda com aquele pezinho atrás. Eu só queria aproveitar, Carol, para pegar um adendo no que a Clarissa trouxe para a gente dessa movimentação do PSB. O que eu escutei? A Clarissa falava de como Flávio Dino é realmente muito importante dentro do governo, não vai se mexer, muito menos no vice-presidente, apesar de ter uma crítica de que se cogitou mexer no Ministério de Alckmin. Já teve uma crítica vinda dali, que é preciso, claro, a permanência de alguém de um PSB mais robusto, mais antigo dentro do governo, e que essa pessoa, como a Clarissa disse, é o Márcio França. Que esse desenho já foi até combinado com todo mundo, menos com o PSB, ou seja, que Márcio França deixaria o Ministério de Portos e Aeroportos, assumiria Ciência e Tecnologia, que hoje é do PCdoB, o PCdoB deixaria com Luciana Santos o Ministério de Ciência e Tecnologia, assumiria o Ministério da Mulher, que é o Ministério menor, e assim, quem hoje comanda o Ministério da Mulher é alguém ligado ao próprio PT, cortaria da própria carne. Esse desenho já está formado com os demais partidos, mas há essa resistência por parte do PSB que ainda tentam reverter. E para terminar, é engraçado como o Ministério de Ciências e Tecnologia é um ministério robusto, tem um orçamento grande, mas que acredita que pode permanecer como está, muito mais porque ninguém está querendo ele, que já foi colocado na mesa de negociações para o próprio PP, para os republicanos e que agora para o PSB. Mas não se vê esse ministério com representatividade prática. Apesar de ter um grande orçamento, não é obra, não aparece para a população. Por isso, talvez o ministério continue na mão do PCdoB, não porque Lula queira ou porque o PCdoB tenha tanta força, mas não tem ninguém querendo o Ministério de Ciências e Tecnologia. Isso que eu escutei, gente. Isso explicaria a resistência que tanto a Larissa quanto a Clarissa destacam para a gente. Obrigada, as duas. Daqui a pouquinho conversamos mais.